Após muitas provocações, tanto nas redes sociais quanto também pelo lado do presidente do Goiânia, o Alexandre Godoy, que é torcedor do Goiás, a torcida alviverde nesse momento pede a mudança do jogo de volta para o estádio Serra Dourada. Será que existe a possibilidade disso acontecer? Quero falar também sobre esta provocação, onde acredito que tanto o torcedor quanto também os jogadores acabaram caindo no conto do Vigário. Acho que o Goiânia sai sim vencedor, pelo menos nesse aspecto moral, no comecinho das quartas de finais do Campeonato Goiano, e o quão seria pior para o Goiás ter no Serra Dourada nesse momento. Quero tanto argumentar os pontos positivos daqueles que consideram sim a favor, e eu gosto muito do Serra Dourada, quanto também os negativos neste momento da temporada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, para debatermos um pouco mais a respeito dessas ideias, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você ganhar R$20 e apostar no jogo do Goiás da quarta-feira contra o União de Rondonópolis na Copa Verde. Você encontra todas as odds da Copa Verde lá na Pix Brasil. Como eu estou gravando esse vídeo ainda no comecinho da segunda, vou passar para vocês as partidas desta quarta-feira na Libertadores. Botafogo e Red Bull Bragantino, vitória do Botafogo em casa com a odd de 2 a cada real apostado, o empate 3,29, vitória também do Real Madrid contra o Leipzig na Champions League, pagando 1,56, e Manchester City e Copenhague com vitória do City em casa 1,14. Essas e todas as outras odds, tanto dos jogos do futebol brasileiro quanto também no futebol internacional, é na Pix Brasil. Faça o seu cadastro pelo link no primeiro comentário fixado, resgate esse valor de boas-vindas e comece a palpitar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre alguns temas do futebol que, pra gente que já está há um tempo acompanhando isso, eu agora ainda como produtor de conteúdo, a gente começa a ficar até cansado, meio de saco cheio. Nem ia falar muito sobre as declarações do presidente do Goiânia, aconteceu ainda no sabadão, eu ia deixar morrer por ali. Até os torcedores do Goiás fazendo esta campanha, esse pedido para a partida de volta ser no Serra Dourada. Quero dar minha opinião também a respeito desse assunto e como o torcedor mordeu justamente a isca que o Goiânia jogou, para cima do Goiás, tanto de não ter colocado o jogo da ida em um campo neutro, ou melhor, neutro pro Goiânia, dentro de campo, mas atmosfera 100% a favor do Goiás, quanto também até mesmo tirando o Goiás da sua casa, onde só levou um gol até aqui na temporada, para um campo que nunca jogou em 2024, que seria no Serra Dourada. É óbvio que o presidente do Goiânia está no seu direito, o Alexandre Godoy, falou besteira, ele, se eu não estiver enganado, é dono da Provec. Eu, tendo uma empresa, eu não gosto de ficar falando mal ou provocando, ou até mesmo indagando aquele que é o meu público majoritário, já que a torcida do Goiás é a maior torcida de Goiânia, é a maior torcida do estado, e os seus clientes também, Então, consequentemente, acha até uma estratégia burra pensando nesse aspecto do seu próprio cliente, Eu acho que o torcedor não vai cancelar algo nesse sentido por conta de uma declaração, mas não pega bem. Mas pelo lado do presidente, do Goiânia, como instituição, como camisa, é uma sacada assim inteligente, Acho que ele provoca o torcedor do Goiás de uma forma desrespeitosa, Isso eu também tentaria não fazer, mas o cara tá no seu direito, Não vai ser preso por isso também, nem concordo que seja, Tô só citando aqui, não faria essa mesma estratégia. O Alexandre, que é torcedor do Goiás, eu lembro até mesmo no ano passado, não achei essa foto, mas também não iria colocar, até mesmo para evitar qualquer tipo de problema. Se não for também, tanto faz. Mas a torcida do Goiânia, inclusive no ano passado, pegava essa foto dele vestindo uma camisa do Goiás, aquela de treino lá de 2014, e postava nas redes sociais por conta do jogo de ida das quartas do ano passado ter sido mudado para o Serra Dourada. Então o torcedor do Goiânia em si já pegava no pé dele por essa identificação com o Goiás, algo natural. O cara iniciou no futebol depois, todo mundo inicia uma paixão por um time, não tem nada demais com isso. E ele falando que o Goiás está longe de ser um grande clube no Brasil. É engraçado que se perguntar para ele, ele vai falar que o Goiânia é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Tá certo, o Goiânia tem sim a sua tradição, mas agora falar que o Goiás nem passa perto dos maiores do Brasil é uma coisa assim que eu fico tão enojado. Um país tão grande igual o Brasil, com 27 estados, sendo que você já tem 12 referências de clubes gigantescos: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. O Goiás ainda dentro dessa lista, mesmo estando mal das pernas, Goiás em todo o ranking,
ele está assim entre os 20 maiores do Brasil. Então assim, o Goiânia é o gigantão agora, né? É normal, né? Tá puxando para o seu lado também, mas o que eu acho interessante é isso, a facilidade do torcedor em achar que existe somente 6 clubes, né? Ou no máximo 8 aqui no Brasil, enquanto um país desse tamanho, o Goiás sempre está na Série A. É igual eu falei, não tem como você fazer uma lista aí dos 20, dos 17 maiores clubes e tirar o Goiás dessa lista, e aí vem um outro e fala que não, tá bem longe dos gigantes, né? Mas enfim, e provocou também, né, esse lado da torcida de que não iria lotar o estádio, de que não tem essa quantidade de torcedor, que os times do Goiás, do Vila e do Atlético são times comuns, isso eu concordo com ele. Não seria nenhum absurdo um clube do interior, por exemplo, vencer esse campeonato goiano, apesar que eu acho que dificilmente o título não ficará com o Atlético, acho que embalou nesta reta final. Clássico é clássico, mas não seria, por exemplo, nenhum absurdo, né? A Aparecidense, por exemplo, conquistar o Goianão, ou até mesmo um time como o do Anápolis, né, que acabou, né, levando uma goleada no último final de semana, porque os times são normais, mas são os times mais fortes do que o Goiânia e bem longe, né? O Goiânia esteve bem longe de vencer a partida no Estádio Olímpico. O Goiás deu um azar danado, também não tem qualidade, poderia um jogo tranquilo, um jogo que se não fosse tão atípico como aconteceu no último sábado, era uma partida já para 5-0 e o Goiás ter liquidado de novo o jogo na ida. Volta para as quartas, tem esse jogo também decisivo, será mais difícil na Serrinha do que foi no Estádio Olímpico, por incrível que pareça, eu acho que vai ter assim esse aspecto de pressão, mas o torcedor do Goiás, mesmo com essas declarações do Alexandre, apesar da falta de respeito, ele está sim no seu direito, mas o torcedor acabou mordendo a isca. Que esta isca seja ir para a Serrinha no domingo e apoiar o Goiás, se for isso, está tudo certo. Mas levar um jogo agora pro Serra Dourada, aí eu acho que seria muito mais você querer mostrar algo que todo mundo sabe, a torcida do Goiás é gigantesca, não tem muito tempo assim, né? Não tem nem 7, 8 meses que o Goiás colocou 30 mil pessoas no Serra Dourada, mesmo depois de levar 3-0 no jogo da ida contra o Estudiantes. E, enfim, eu acho que só quem sairia vencendo isso, um pouquinho do ego do torcedor e também o lado do Goiânia. Falando aqui um pouco mais sobre essa questão, Serra Dourada e tudo mais, eu ainda tenho uma certa dúvida se o torcedor do Goiás ele estaria disposto, em sua grande maioria, em encher o estádio para ver Getúlio, Vinícius, o Everton. Eu acho que não, tá? Ian Souto, Edu, eu acredito que não. Poderia dar 30 mil? Sim, mas eu acho que chegaria ali, mesmo sendo um domingão, acho que uns 20 mil, 22 mil. É melhor você ter 12 mil pessoas na Serrinha do que, e eu acho que vai ter um público assim, tá, no próximo final de semana, acho que na casa de uns 10, do que ter 20, 18 e 22 no Serra Dourada. Eu entendo essa vontade do torcedor, eu não sou aquele cara que compra um lado só, até acho que isso é errado, né, em qualquer lado você pensar assim, né, que eu só defendo a Serrinha, não. Nesse momento eu prefiro a Serrinha, por conta da localização, é muito mais fácil ali, você chega mais fácil no setor Bueno do que chega, por exemplo, no Jardim Goiás, pelo menos da localização aqui que eu estou. E eu vejo isso pro lado do torcedor também, ali como tem mais prédios, né, muitos torcedores até perto mesmo, acabam animando de um jogo, por exemplo, na quarta-feira. É só você pegar de exemplo, eu entendo que a torcida do Goiás também evoluiu nos últimos anos, mas, por exemplo, esse jogo de quarta-feira agora, contra o União de Rondonópolis, deve dar no mínimo 1.000 pessoas, né? 1.000, 1.500, se o Goiás estivesse bem até uns 3.000. Se esse jogo fosse no Serra Dourada, há 10 anos atrás, não daria nem 200 torcedores, sabe? Então eu acho que esse poder da localização também, o Goiás ele tem muito torcedor, essa região do Jardim América, do Parque Amazônia, esse pedacinho também junto com Goiânia, aqui em Aparecida, tem em todo lugar, óbvio, o torcedor do Goiás é em maioria, aqui na capital, mas nesse aspecto aí eu prefiro a Serrinha. Agora, a Serrinha não está pronta, então ela está longe de ser o ideal. Mas a comparação da Serrinha é justamente o Serra Dourada, um estádio completamente abandonado. Tá melhorando? Tá, vai sim implementar um novo sistema de iluminação, também os banheiros estão show de bola. Mas a estrutura do estádio para receber o torcedor, a limpeza, o gramado, cara, não tem nem comparação, não dá nem para comparar com o que hoje oferece a Serrinha, mesmo a Serrinha não sendo o estádio perfeito. Eu não sou aqui esse baba-ovo de querer vencer o argumento a todo custo, não. A Serrinha, quando chove, o torcedor, mesmo pagando um pouco mais caro, molha nas cadeiras, você pega um sol na cara o tempo inteiro,
não é essas mil maravilhas, mas em comparação com o Serra Dourada, não dá. Eu entendo essa vontade do torcedor, o Serra Dourada estando em condições ok, não precisa ser uma nova arena, uma arena multiuso, moderna, se for tudo bem, ótimo, mas não precisa ser isso. Eu sou sim a favor do Goiás, de vez em quando, levar alguns jogos para lá, né, quando tem esse apelo pelo lado do torcedor, mas no aspecto esportivo, sempre o clube vai perder, tendo 2 estádios, não tem como, né, o jogador se acostumar 100% com 2 ambientes, ou é um ou é outro. Se o Serra Dourada tivesse ido para a Copa, né, algo absurdo que aconteceu lá em 2007, para a Copa de 2014, hoje o Goiás provavelmente só jogaria por lá, assim como o Fortaleza, só joga basicamente no Castelão, enfim, aquela coisa errada toda. Não aconteceu, faz parte do futebol também, e da política aqui do Brasil. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também, nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Um pouco chato, mas o questionamento do torcedor é sim válido. Essa questão de querer lotar o estádio, mas bora lotar a Serrinha, tá? Eu acho que, não sei se vocês vão concordar, mas para ver esse time do Goiás, eu acho que não daria tão fácil assim 35 mil torcedores, né? A torcida do Goiás é difícil você desconfiar, mas nessa eu não acredito que o torcedor, depois do que vem sendo apresentado aqui, cara, com essas peças raras, vamos colocar assim, dentro do elenco, eu acho que o torcedor não animaria. Daria uns 22 mil no Serra Dourada? Daria sim, eu acho que sim, para matar a saudade do estádio e tudo mais. Mas é melhor você colocar 13 mil na Serrinha. Pode deixar a sua opinião também sobre esse assunto aqui embaixo nos comentários. E olha que eu nem entrei na parte financeira ainda. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil com R$20 de graça para você apostar como quiser no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, os caros esmeraldinos. Valeu, galera!